Oi, gente! Bora para mais um vídeo? E esse vídeo é muito especial porque eu tinha comentado em algum vídeo que eu estava vivendo um processo e eu iria contar quando eu me sentisse preparada para contar. Então, bora se inscrever no canal, curtir o vídeo e descobrir como eu virei catequista. Gente, eu gosto muito de contar histórias, tá? Então, se é sobre mim, eu vou tentar contar em detalhes. Bem, vamos lá. Minha família, meus pais, da minha infância, católicos. Então, eu fui batizada, né? Eu frequentava a igreja. é, A minha mãe, né, me colocou na catequese. Eu fiz a primeira Eucaristia. E ela tentou isso com todos os filhos, então alguns fizeram todos os sacramentos, outros pararam no caminho. E foi o que aconteceu comigo por um período. Quando eu fiz a primeira Eucaristia, eu tava ali meio que obrigada, sabe? Eu me sentia isso. Então parece que a minha obrigação era a primeira Eucaristia e o Crisma eu não queria fazer. Então, como eu já tinha uns 13, 12 anos, acho que eu já tinha uns 13 anos, a minha mãe meio que ela já não ficava me obrigando a tantas coisas. E eu decidi que não ia fazer. Então eu larguei. E essa fase de adolescência minha, ela foi difícil, sabe? Porque eu nem tinha motivo pra ser tão revoltada, sabe? Mas eu vivia assim, tipo, vamos supor, uns errinhos que eu fazia. Ah, fulano na escola falava assim, ah, vamos entrar pra sala, não, vamos lá na lan house. Eu ia, lan house, entreguei a idade, mexia no Orkut. E eu ia, gente. É, não ajudava muito em casa, às vezes respondia coisas erradas, assim, sabe? Tipo, respondendo mesmo, sabe? Então, a minha adolescência não foi muito legal, sabe? E eu não acreditava muito nisso de Deus, sabe? Não que eu era ateu, mas eu não sei, não ia à missa, não me importava muito com isso, sabe? Só que eu tinha algumas amigas, ao mesmo tempo que eu tinha umas amizades erradas, eu também tinha amizades que eram, que eram de igreja, né? Então, uma dessas amigas minha, ela me levava às vezes no grupo de oração. Assim, eu gostava e não gostava, sabe? E aí o líder lá do grupo de oração, ele queria que a gente virasse serva. E aí eu fiquei assim, ah, lá vem com esse papo de serva, eu não vou mais. Eu não quis ir mais. Só que ia ter um retiro. E aí essa minha amiga falou pro líder falar com a minha mãe pra mim ir nesse retiro. Sem eu saber de nada, gente. Eu não sabia de nada. Minha voz tá engrossando. Então, e aí um dia eu cheguei em casa, eu acho que eu, não sei se eu tava na escola ou eu já era tipo meu primeiro emprego, não lembro direito. E eu cheguei em casa e lá tava o Márcio falando com a minha mãe. E eu fiquei assim, o que o Márcio tá fazendo aqui, gente? Ah, não, porque não é possível. E era realmente pra mim ir no retiro. E a mãe nem perguntou se eu queria ir ou não. Simplesmente falou pro Márcio que eu ia. Aí ela foi falar pra mim, deu, mãe, eu não vou. Eu não vou ficar 3 dias de reza. Eu não quero isso. Vai ser muito chato. Aí ela, você vai sim, porque eu já paguei e você vai. É tal dia, não sei o que, eu vou levar você lá na igreja, você vai de ônibus. Aí ficava sexta de noite, sábado o dia inteiro e domingo, assim, no almoço, vinha embora, sabe? Aí eu fiquei assim, Jéssica, você me paga. Porque hoje em dia eu sou muito grata. Deixa eu continuar a história. E aí chegou o dia pra ir nesse retiro. Aí eu fui, né? No mau gosto. Eu fui no mau gosto. Nossa, eu, tipo assim. Ai, cheguei lá na sexta-noite. Aí falava e eu ficava assim, E eu só conhecia a Jéssica. Quando eu cheguei lá, tinha 2 amigos meus que estavam lá também. Só que como era dividido meninas e meninos, então meio que eu não ficava perto deles. Só algumas vezes. Mas já era mais gente que eu conhecia. Porque a Jéssica é meio vereadora,
ela conhecia já todo mundo, então eu ficava meio, oi, tipo assim, né? E eu fui totalmente fechada na sexta-feira, achando ruim, sabe? Tipo, nossa, não gostei de nada, porque eu não queria gostar de nada, sabe? E aí, a gente foi dormir todo mundo no mesmo quarto, as meninas. E assim, eu deito, eu sou quietinha pra dormir. Deitei, dormi, pronto, acabou. Quando eu acordei, essa minha amiga falou assim: Fabiana, você roncou demais. Você tava roncando, eu tava com vergonha. Eu falei, mas eu não ronco. E aí ela falou isso pra mim. Só que eu acordei mais leve. Eu acordei, tipo assim, já que eu tô aqui, então, vamos ver o que que é. Então, tipo assim, aquilo que eu cheguei fechada, não queria saber, acho que eu tive um sono tão profundo, sabe? Tipo, o Espírito Santo trabalhando em mim, na minha mente, que no outro dia eu já acordei meio disposta a ver o que era, né? Tipo, igual que eu falei, eu durmo quieta e eu ronquei muito, ela falou pra mim, sabe? E aí, eu fui e fiquei ouvindo o que eles estavam falando pra mim, fiquei rezando. E aí uma emoção ficou tomando muito forte no meu coração. Eu fiquei chorando muito, porque todas aquelas coisas erradas, por mais que não era algo tipo, nossa, muito errado, mas pra mim era errado, então não tem grau de erro, sabe? Pra mim era muito errado porque eu errei. E aí eu fiquei pensando em todas aquelas coisas que eu fiz que não foi legal. E aí eu fiquei muito chorona, sabe? Tipo, pedindo perdão a Deus, sabe? De quantas vezes eu duvidei dele, de quantas vezes eu achei que ele nem existia, porque eu achava que a minha vida era muito difícil. E assim, não era nem um terço do que eu já ia passar na fase adulta, mas pra mim aquilo era, nossa, adolescente, né? Adolescente pra gente tudo é nossa. E ali eu me arrependi, pedi perdão a Deus e parece que abriu meu peito pra mim receber ele. Então, foi totalmente o oposto do que eu era antes. Eu fiquei super solícita em recebê-lo e muito feliz depois também, sabe? E aí no outro dia, no domingo, quando a gente acordou, teve mais uma pregação e aí a gente recebeu uma carta dos familiares. E eu até achei essa carta esses dias. Eu posso até depois mostrar. Que era a minha família falando que tinha muito orgulho de mim, que tava muito feliz, de mesmo eu não querendo ir, mas eu fui, que isso ia mudar muito a minha vida e realmente mudou, sabe? E quando a gente chegou lá na igreja, né, que era o ponto de despedida, e a gente entrou na igreja, tava todos os familiares de todo mundo, foi muito legal. Então, assim, eu acho que aqui foi um ponto de start. Realmente foi um começo pra mim, porque antes era uma obrigação. E aqui no retiro foi que eu me entreguei de coração, não estava sendo obrigada. E eu fiquei totalmente leve, sabe? Assim, teve uma vez que eu tava voltando no ônibus e eu olhei assim a janela e vi uma paisagem linda. E aí eu fiquei muito emocionada. Até hoje eu falo que eu sou chorona, mas é que eu já era um pouco antes, mas depois dessa experiência na minha vida eu fiquei muito, muito chorona. E não parou por isso não, tá? Olha só, já tem quase 9 minutos de vídeo. A história é longa, gente. É um relato, né? Bem, mas eu comecei a ir à missa, mas eu ia assim, uma semana sim, outra não, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, eu não tinha essa frequência, sabe? Só que eu comecei a ouvir uma voz dentro de mim, sabe? De assim, Fabiana, se aproxima, Fabiana, vai à missa todos os domingos. E eu fiquei por muitas vezes tentando não ouvir essa voz. Eu ficava assim, ai, que isso que tá aqui? Que nada a ver, tipo assim, sabe? Mas depois de muitos anos eu fui perceber que era o Espírito Santo me chamando aí, sabe? Ainda faltavam muitas coisas pra me fazer, porque Deus tinha um propósito muito grande na minha vida, sabe? E aí eu comentei com a minha mãe. Olha, gente, isso faz coisa de mais de 10 anos atrás, tá? Mais, eu acho que uns 12 anos atrás, essa história que eu tô contando, sabe? E aí eu fui e comentei com a minha mãe que eu ouvi essa voz. Aí minha mãe falou assim:
Nossa, o que será que vai acontecer com você que Deus está te chamando para te fortalecer? E eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei assim, nossa, vai acontecer algo muito ruim comigo. Então eu vou ir à missa. Mas eu não queria ir sozinha. E aí eu chamei uma amiga minha, que ela depois virou minha madrinha de crisma, e eu comentei com ela, falei, nossa, eu quero ir à missa, mas eu não quero ir sozinha. Aí ela foi e falou assim, não, eu vou com você todo domingo. Só que ela mora bem longe. E aí a gente achou uma missa assim no meio das nossas casas. E aí a gente começou a ir todos os domingos. Ela começou a ir comigo. E aí eu comecei a pegar essa frequência de todo domingo estar à missa. E aí eu senti de novo no meu coração que faltava um sacramento, né? O sacramento que eu tinha largado quando eu tinha 13 anos, que era a crisma. E aí eu fui e pedi, fui na secretaria, né? Fiz a inscrição e tudo mais, e aí eu entrei na crisma adulta. Aí era um ano, e eu fiz tudo mais, né? E aí eu crismei, chamei essa minha amiga que ia comigo todo domingo à missa pra ela ser minha madrinha, Karina, até hoje. Ela é bem assim comigo, eu sinto muito carinho que ela sente, né? Por mim e eu por ela, né? E aí eu fiz a crisma. Só que daí, quando eu tava nesse período de fazer a crisma, começou a acontecer as coisas difíceis da minha vida. Então, eu tinha um relacionamento e terminou horrivelmente. Isso me fez muito mal. E eu não soube muito lidar com isso, com o que aconteceu. Então, assim, imagina um copo. E aí esse copo, ele encheu muito rápido, né? O que ele era mais ou menos, porque nem a vida de todo mundo é fácil, é boa e tudo mais. Então ele era, assim, raso. E aí com esse acontecimento ele encheu muito rápido. E eu fiquei meio estranha, não tava entendendo o que tinha acontecido e eu fiquei muito chateada. Um ano depois veio o falecimento do meu pai. Então, aquele copo que já tava cheio, ele transbordou. Nossa, foi uma fase horrível pra mim, horrível, horrível. Eu não desejo isso pra ninguém, pra ninguém. O luto, ele destrói a gente, destrói. Então eu fiquei muito, muito, muito mal. Eu ficava passando mal e eu chorava muito e eu pensava muita coisa errada. E eu falo assim que foi Deus comigo que me levantou, porque se lá atrás eu não tivesse ouvido a voz, a chance de fazer coisa errada era altíssima nesse período. Só que graças a Deus, Deus estava comigo e eu tinha percorrido todo esse caminho para nesse momento difícil ele ficar ali comigo. Então, por mais que os pensamentos ruins estavam na minha cabeça, por mais que quantas vezes eu fiquei chorando, às vezes eu até vomitava de tão mal que eu ficava, eu começava a rezar. Eu ficava rezando, 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 e aí acalmava. E assim, primeiramente a Deus, óbvio, mas eu não tinha muito apoio da minha família, porque a minha família estava destruída, né? O meu pai, ele era uma figura muito querida aqui. Então, com o falecimento dele, mexeu com todo mundo. E aí eu precisava ajudar eles também. Só que como que eu ia fazer isso, né? E aí eu tive que procurar uma psicóloga. Foi um anjo na minha vida também. E ela me ergueu, né? Primeiramente a Deus, mas ela me deu outros caminhos para mim não concentrar tudo nisso, sabe? Em todas essas coisas ruins que aconteceram comigo. E é bem difícil falar disso ainda, mas eu não tenho mais os pensamentos ruins. Graças a Deus, eu só tenho pensamentos bons agora. Mas é algo que eu passei, é algo da minha história e, assim, foi muito difícil mesmo. E, e graças a Deus que sempre esteve comigo, sabe? E eu me ergui, graças a Deus, demorou um ano pra mim conseguir sair dessa, então foram... Ai, gente, meu olho deu ruim aqui. Foram 2 anos nessa luta muito forte
Peraí, um minutinho. Voltei. Então, foram 2 anos nessa luta muito forte, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Eu orei muito também pela minha família e também eles se ergueram, né? Conseguiu passar dessa fase do luto e também de outras situações que aconteceram na vida deles, né? Que, né? Tipo assim, vai ser uma situação também bem chata com a minha irmã, sabe? Então ela tava tentando lidar com 2 coisas. O meu irmão mais velho também, depois ele começou a passar por uma situação bem difícil. E aí também, né? Com o tempo foi melhorando e tudo mais. E isso é muita oração, gente. É muita oração. Só Deus pra erguer a gente, sabe? E aí, nessa de muita oração e tudo mais, aí eu comecei a rezar o texto todos os dias. Aí depois eu comecei a assistir aquela série The Chosen. E aí como eu não sabia muito bem o que era verdade e o que não era, aí eu comecei a ler a Bíblia todos os dias. E aí eu fui me aprofundando mais, pesquisando mais, ouvindo pregação e tudo mais, para ter um conhecimento melhor. Até mesmo quando eu ia à missa, quando passava, né, eles liam o evangelho e tinha homilia, muitas vezes eu não prestava muita atenção. E aí, como eu comecei a ler a Bíblia, aí eu comecei a prestar muita atenção, porque às vezes era passagem que eu já tinha lido, ou às vezes era assuntos novos, e aí eu ficava, nossa, eu não sabia disso, tipo isso, sabe? E eu comecei a me aprofundar muito nisso. Acho que eu também fiquei um ano, assim, muito aprofundada nesse assunto. Bem, e aí um dia, estava plena, né, numa festa na capela aqui do meu bairro, e sabe quando você sente que alguém tá te observando? E eu fiquei assim, ó, quando eu olho, gente, por Deus, o padre tava assim, ó, pra mim. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Eu falei, nossa senhora. Aí eu fiquei assim, será que eu esbarrei nele e eu não percebi? E eu fiquei assim, mano, eu senti muito esse olhar em mim, sabe? Eu fiquei nervosa. E eu precisava passar do lado dele. E eu passei reto. Assim, sabe quando você tá passando e você sente a pessoa assim, ó? E eu passei assim, ó. Ai, gente, que isso? Só que na hora, já pesou. Já pesou na minha cabeça. Que eu fui extremamente mal educada. Que eu poderia, no mínimo, ter falado um oi. E aí, eu estava com a Lívia. A Lívia é minha afilhada, pra quem não sabe. E eu falei assim, Lívia, vamos lá pedir a benção pro padre? Aí ela foi e falou assim, ah, vamos. Ok, voltei. Porque eu não tava entendendo o que tinha acontecido. Então eu fui lá ver o que tava acontecendo. Aí a Lívia chegou lá, não sei o que, benção e tudo mais. Aí eu fui e falei assim, padre, a Lívia vai fazer 7 anos. O senhor pode falar pra ela que ela daqui a pouco vai entrar na catequese? Aí ele, ah, Lívia, né, você vai entrar na catequese e tudo mais. Aí ele olhou pra mim e falou assim, e você virar catequista? Eu fiquei, hã? Comecei a rir sem parar. Ele começou a rir também. Não entendi nada. E aí, a gente riu. Eu, ah, então tá bom, tchau. E fui embora, assim. Gente, vocês já entenderam o que aconteceu ali, né? O Espírito Santo tava usando o padre pra falar isso pra mim. Porque nunca na minha vida isso passou pela minha cabeça. Nunca, sabe? E talvez se um dia isso passasse pela minha cabeça, eu ia achar que eu tava... porque eu não me achava boa pra isso, entendeu? Nunca lidei com criança assim como eu fosse uma professora. Já fiz voluntariado com criança, mas eu só ficava brincando com as crianças. Gente, eu não sei muitas coisas sobre a Bíblia, né? Sobre Jesus, sobre a igreja. Então, assim, eu nunca isso passou na minha cabeça. E, assim, precisou ele falar na minha cara, sabe? Jesus usou ele pra falar pra mim, porque se fosse de outro jeito eu não ia acreditar. Então, quando ele falou isso pra mim, plantou uma sementinha no meu coração. Todos esses questionamentos que eu falei pra vocês, nossa, mas eu não sei lidar com criança, tudo isso ficou muito na minha cabeça. E eu falei assim, mesmo com essa confirmação, eu ainda fiquei assim, nossa, o que que ele tá falando, sabe? Enfim.
Foi passando os meses, virou o ano, e aí eu tava lá na missa, e aí o padre tava falando pra todo mundo, né? Falando assim, gente, a gente recebeu um grande número de crianças pra entrar na catequese, mas a gente não tem muitas pessoas, né, pra poder fazer os encontros e tudo mais. Aí falou assim, se você sentir no coração de ser catequista, procura a gente. Eu ia de novo essa conversa. Eu pensei, tá bom, tá bom. Meu Deus, se você quer isso pra mim, eu vou dar o meu nome. Como eu só quero saber como funciona. Só isso. Isso não quer dizer que eu vou ficar enganada. Enfim, aí eu fui, dei meu nome, meu telefone. Aí era domingo, passa segunda, terça, quarta, ninguém falou nada. Aí eu falei assim, perderam o papel, não é pra ser, né, e tudo mais. Eu sei, quando chegou no final de semana, uma menina mandou mensagem pra mim. Oi, você quer ser catequista? Que a gente vai ter uma formação. Aí eu falei assim pra ela, olha, eu não quero ser catequista, eu só quero saber como funciona. Só isso. Aí ela foi e falou assim, não, vai ter uma formação, se você quiser vir, pra você conhecer, você pode vir. Aí eu falei, tá bom, assim, tudo bem, eu vou. Só que, assim, eu comecei a ficar no dia pra ir nessa formação muito nervosa. Porque, assim, com as coisas que aconteceram comigo que eu comentei, eu comecei a ficar nervosa mais rápido. Eu comecei a ter medo, que é uma coisa que isso nunca existiu pra mim. E depois de tudo isso, eu comecei a virar uma pessoa um pouco medrosa. Então, no dia, faltando, sei lá, 20 minutos pra mim, eu comecei a passar mal. E quando eu passo mal, eu fico chorando muito. Porque eu fiquei assustada, eu não sabia se isso era pra mim, sabe? E aí, novamente, eu comecei a rezar. Comecei a rezar pra Deus tirar esse medo de mim, que se era isso que Ele queria de mim, que Ele me desse força pra mim ir, pra me conhecer, saber o que tá acontecendo. E aí, tive força e fui. Quando eu cheguei lá, as pessoas eram familiares, porque eu sempre fui daquela igreja, mas eu não conversava com ninguém assim, né? Mas eles foram receptivos. E aí eu me senti bem. E a formação foi uma semana inteira. Aí no outro dia eu fui de novo, e no outro dia eu fui de novo, e eu fui indo. E aí, quando chegou no último dia da formação, essa menina que me mandou a mensagem, a coordenadora, aí ela foi e falou assim pra mim, e aí? Tipo assim, né? E eu, Aí ela foi e falou assim pra mim, olha, se você quer ficar, você vai ter que começar um curso, que é o ECAT. Que o curso, ele é assim, é uma aula de teologia, uma semana. Na outra semana a gente tem aula de como lidar com faixa etárias, dinâmicas e tudo mais. E ela falou, você vai querer ficar? Tipo assim, meio assim. Aí eu, tá bom, vou ficar. Aí ela até mandou um áudio pra mim depois falando assim que ela tinha orado a Deus pra aparecer uma pessoa na vida dela, pra ajudar ela, e que daí eu apareci. Nossa, isso foi bem emocionante pra mim também. E aí eu comecei a fazer o curso, e aí eu comecei a gostar, porque como eu já li a Bíblia, então a teologia me ajudou, e a parte de dinâmica também é muito legal. E aí ela foi e perguntou se eu tinha uma preferência de idade pra mim ser auxiliar. Auxiliar, sim, é uma catequista e eu pra ajudar, né? E aí eu falei que não, que eu ficaria onde tivesse precisando. E eu fiquei na turma dela, que era uma turma que estava pra fazer a primeira Eucaristia. Então, eu ia ficar ajudando ela. E aí também, no primeiro dia que eu fui no encontro, eu também fiquei extremamente nervosa, porque eu fiquei com medo de como eles iam me receber. Eu não sabia se eles iam ter respeito por mim, sabe? Porque eu era nova ali. Mas, no geral, foi bem. Dou a nota 7, porque eles são muito agitados, mas no geral foi tudo bem.
eu cheguei assim, por mais que eu tava extremamente nervosa, mas eu cheguei lá e fiquei assim, ah, eu sou nova aqui, vocês se apresentam pra mim e falam uma coisa que vocês gostam. Aí eles falavam, ah, eu sou fulano e gosto de jogar videogame. Eu falo, nossa, qual jogo? Eu tentei me aproximar deles dessa maneira, sabe? E aí foi muito legal. E aí eu comecei a ir todos os encontros. E a catequista, que é a Juliana, ela foi e começou a me dar alguns temas para que eu falasse também nos encontros. Então, assim, ela ficava com a maior parte, mas um tema específico eu poderia falar. Então, aí eu falava, por mais que eu ficava muita vergonha lá na frente, mas eu falei alguns temas. E aos poucos eles foram se aproximando de mim, gostando de mim. E aí teve um recente isso agora. Ela não pôde ir e eu fiquei sozinha lá com. São 21 crianças e eu fiquei com 16 crianças, porque o restante faltou. E eu tava nervosa, porque eu fiquei com medo de como seria, mas eu dou nota 8 também nesse encontro que a gente teve, porque a maioria ficou quieta e me ouviu e participou, isso é muito legal. Um outro, assim, ficou meio agitado, mas enfim, não atrapalhou. E aí a gente conseguiu dar um encontro e eu fiquei muito grata, porque é sinal que eu consigo fazer sozinha. E a Juliana, como ela virou coordenadora, ela até falou assim, Fabi, lá pro meio do ano, eu vou passar essa turma pra você, porque eu não tô dando conta da coordenação e de ser catequista, né? Ela é catequista, mas coordenadora. E eu fiquei assim, ah. Mas como eu já fiquei sozinha com eles e eu dou nota 8, eu acho que vai fluir, gente, vai dar certo. E assim, é muito gratificante isso, de verdade. Eu entrava na igreja, sentava, pronto, acabou. Agora, eu tô ali na igreja do nada. Oi, tia! Tipo assim, eu chego lá no encontro da catequese. Oi, tia! Tipo, gente, é muito legal isso. É muito legal. E fora que, assim, eles me chamam pra fazer também outras coisas. Então, por exemplo, teve um evento que eu acho que eu até mostrei do Ele Vive. Ah, precisava de alguém para ajudar a cuidar dos jovens. Eles chamam, eu fui. Ah, agora que teve pescaria, precisa de alguém para ficar lá na pescaria, uma equipe. Eu fui. Aí eu falei até brincando assim, falei assim, nossa, eu só dei o dedo, você já me puxar toda para ajudar. É muito bom, gente, é muito gratificante. E assim, quem assistiu o meu mapa dos sonhos, eu vou até mostrar depois. Eu colei uma figurinha que era uma menina com Jesus abraçado e também uma mulher com Jesus. E ele até tá escrito alguma coisa assim: por que você tá com medo? E, gente, olha, de novo ficar emocionada, meu Deus do céu. E assim, era tudo me preparando, se vocês forem pensar, sabe? Tipo assim, eu ficar bem, eu me aproximar, passei por um momento difícil, mas depois eu me ergui, aí depois eu comecei a me sentir atraída pra ler, pra saber mais, e aí agora ele, a sua missão. Agora você tá, entre aspas, preparada, agora você vai fazer a sua missão. E assim, eu acho que por mais de todas aquelas inseguranças que eu tinha e tenho ainda, se o meu propósito é esse, se ele me chamou para isso, não tenho o que temer. Ele já está providenciando para que tudo dê certo. Então, eu tô muito feliz. Essa história é um vídeo enorme falando. Bem, espero que vocês tenham gostado, é isso. Bem, se você também é catequista ou se você já passou por uma situação assim difícil que você teve escancarado na sua cara o que era pra você fazer, porque Deus te passou, escreve aí nos comentários. Ah, e sabe uma coisa também que eu queria?
escreva no comentário dicas de encontro, porque assim, a gente tem um itinerário para seguir, mas a gente também pode, além desse itinerário, também fazer um tema avulso, sabe? E aí, eu pensei em futuramente gravar um vídeo de preparando um encontro. Então, eu posso fazer do itinerário, que é obrigatório, né? E a segunda parte, eu posso pegar um tema que vocês sugerirem e aí gravar aí como que seria a preparação. Eu não sei se eu posso mostrar fazendo o encontro, mas eu mostro assim, arrumando, né? O que vocês acham? Bem, então é isso, pessoal. Eu sei que Deus tem um propósito na vida de todo mundo. O meu foi esse e eu estou me dedicando ao máximo para isso. Se você sentir sendo atraído, né, pelos assuntos de Deus e tudo mais, se entrega, porque Ele quer fazer a obra na sua vida. E assim, você sente algo muito incrível mesmo, não sei descrever. De uma situação muito difícil que eu passei e eu ainda tenho cicatrizes disso, porque não vai passar, mas agora eu tenho coisas boas ao meu redor, que me rodeiam, sabe? Então a gente sempre se manter muito firme, muito forte, pra gente passar por qualquer tempestade, porque isso não quer dizer que acabou aqui pra mim. Eu sei que ainda coisas difíceis vão acontecer, mas eu preciso me fortalecer. Esses dias na missa o padre até falou assim, da gente ser a âncora, sabe? Jesus é a nossa âncora, ele vai pregar a gente ali e pode vir as coisas e, ó, dar uma balançada, mas a gente não vai sair, sabe? A gente vai estar ali firme. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que ficou um pouco grande, porque a história é grande. E isso é o comecinho, porque vão vir muitos outros vídeos sobre isso e sobre muitos outros assuntos também. Ó, um beijinho e tchau!